Olá, meu amigo e amiga. Se as coisas aqui no Brasil, no campo da política, continuarem a evoluir da forma como elas estão evoluindo agora, o senhor Flávio Bolsonaro terá desfalques muito importantes ao longo da sua empreitada, tentando colocar orcrins de volta ao poder aqui no nosso país. Hoje não se fala em outra coisa a não ser da operação que a Polícia Federal está fazendo em direção ao senador Ciro Nogueira, aquele, né, que é um fiel escudeiro do Bolsonaro, do bolsonarismo, e que é uma pessoa antissistema, né? Pelo menos é que essas pessoas ficam dizendo. Um bilionário, uma pessoa do mundo da política há muitos anos, uma pessoa que enriqueceu no mundo da política, mas aí também é antissistema. Pois bem, tem uma curiosidade nesse momento, que mostra também o nível de lealdade dos bolsonaros. Até o momento que eu estou conversando aqui com vocês, não tem nenhum tipo de publicação do Flávio Bolsonaro dizendo que ele está sendo perseguido, o Ciro Nogueira, né? É o Alexandre de Moraes, porque nessa, vejam só, quem autorizou a polícia, autorizou a Polícia Federal a fazer a operação contra o senador Ciro Nogueira, aliás, já tem gente da turma dele que já está com tornozeleira eletrônica, foi o ministro André Mendonça, que deve ter ponderado bastante, né? Mas as evidências ali de falcatruas devem ter sido tão grandes que nem um ministro bolsonarista conseguiu segurar essa onda toda. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Nesse momento que eu estou conversando aqui com você, certamente o presidente Lula já está reunido com o Donald Trump e no nosso encontro mais tarde nós faremos uma resenha, faremos uma análise, porque provavelmente só lá para as 2 horas, 2h30 da tarde, a gente vai ter um cenário melhor do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Bom, vou entrar nesses temas, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de vir para o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, porque são ferramentas adicionais para você prestigiar o nosso portal e fazer com que ele seja mais conhecido e chegue a mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, no nosso canal de cortes, mais cedinho, eu coloquei aqui uma fala do deputado Ottoni de Paula, ontem lá na Câmara Federal. Tá, vou colocar o link aqui na descrição, junto com outros links muito importantes, participações de vocês aqui no nosso portal, enfim, links para você ficar mais envolvido aqui com a gente, enfim. Mas eu coloquei essa fala aqui do deputado aqui que já nos mostra aquilo que nós já sabemos. O lodaçal, o manguezal complicado em que o bolsonarismo faz política. Vamos ver esse trecho aqui. É uma vergonha. Já não basta o senador Flávio Bolsonaro envergonhar o paizinho dele que está preso, gente. Vergonha! Dando apoio político a essa quadrilha. Tudo bem que ele sempre fez parte desse governo, mas chega uma hora, já que ele é candidato à presidência da República, que ele deve se afastar desta lama. Só mais 30 segundos. É difícil, Antônio. Ele deve se afastar dessa lama, mas parece que quanto mais tem lama, mais o senador Flávio Bolsonaro está naquela lama, e está naquela lama, e é isso. Aliás, eu quero conversar com o Ottoni de Paula, que eu tenho algumas indagações para fazer a ele, né? Especificamente, quando teve aquele assassinato lá no Paraná, que o Marcelo Arruda foi morto no seu aniversário, e todo mundo sabe que o assassino ele praticou aquele crime por razões políticas, porque ele estava contaminado por essa coisa chamada bolsonarismo. E o Ottoni foi lá para dar uma bombeirada nessa história. Isso aí ficou registrado aqui na minha cabeça, e eu quero saber como é que foi aquela história. Vamos ver se o deputado topa bater um papo com a gente para mostrar como é que foi o bastidor daquela história ali, né? Bom, chegando aqui ao tema de hoje, vai continuar os 500K, ou seja, 500 mil, ou pode ser os 300 mil, os 300K? Polícia aponta pagamento de mesada de Vorcaro a Ciro Nogueira. Investigações da Polícia Federal mostram que senador recebia pagamentos mensais recorrentes e teria apresentado emenda redigida pelo Banco Master.
STF determinou suspensão de empresas e monitoramento de envolvidos. O Ciro Nogueira é esse fiel escudeiro aqui, né? Virou bolsonarista, né? Enfim, pessoa líder do Centrão, envolvido com essas coisas todas, poderia estar conectado com quem? Com essas pessoas que dizem que combatem o sistema, né? Então tá aqui a foto para não deixar dúvida. Agora, o Ciro Nogueira, ele dizia verdades sobre Bolsonaro antes de colar com Bolsonaro, como todo oportunista que é. A essência do que pensava Ciro Nogueira era essa linha de raciocínio dele aqui. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde. Não gerou emprego, não gerou renda e não cuidou da saúde. Vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Não cuidou de infraestrutura nem saneamento, né? Só entregou para os grupos privados para fazerem a exploração e para dar facadas no consumidor, que não tem como fugir, né? O consumidor paga energia elétrica para quem é o detentor agora da concessão, ou paga água, então ele tem esses benefícios, né, sociais, ou esses bens sociais cortados, né? Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, sabe? Nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. Aliás, o Flávio Bolsonaro, ele também nunca gerenciou nada não, né? Ele teve lá aquela loja de chocolates que funcionava ali como uma fachada, né? Porque ele só ia lá mesmo para pegar dinheiro. Administrar que é bom mesmo, não administrou absolutamente nada, né? Nós sabemos disso. Só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí me perdoe, por mais que eu tenho que pensar no Brasil. Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo. Gente, vocês vejam só o caráter do Ciro Nogueira, né? Aí depois virou lá essa coisa aqui, né? Virou aqui o queridão do bolsonarismo, né? Aliás, sou Flávio Bolsonaro, estamos esperando aí seu protesto, seu vir para as redes, dizer que está havendo perseguição do STF, né? Enfim, né? Nessa aí, pelo menos, o ministro Alexandre de Moraes ele ficou livre aí de mais uma pecha, né? De estar perseguindo inocentes, né? Agora, esse pessoal vai ficar muito chateado aí com o senhor Ciro, com o senhor André Mendonça, né? Isso aqui foi uma prestação de contas da campanha do Ciro Nogueira. E em 2018, eu fiz aqui um apanhado com vocês, logo quando eu comecei com o Portal do José, alguns anos atrás, pegando o perfil econômico de cada senador da República, né? E porque me impressionou muito o volume de senadores que têm aviões. E o senador Ciro Nogueira tinha declarado naquela época que tinha 23.314.000 de patrimônio. Mas ele tem muito mais, né? Essas declarações aqui, elas estão subdimensionadas. Senador se notabilizou também em torrar dinheiro público para luxo, né? Enfim, além dele andar nos aviões dos outros para lugares estranhos, carregando malas estranhas, ele também gasta muito dinheiro público com querosene de aviação. Ciro Nogueira gastou 263 mil em combustível para abastecer avião particular. Essa matéria aqui é de 2021, tá, gente? O cidadão, para se deslocar no Piauí e outros lugares também, claro, que ele não vai andar de avião de carreira, né? Não vai andar como um ser humano normal, né? O Ciro Nogueira, gente, ele colocou como suplente na vaga dele de senador, não sei se vocês se lembram, a mãe dele, né? Então, é como essa gente vê a política, é como essa gente antissistema, né, que muito bolsonarista acredita, é como é que eles agem. Então, tá aí a criatura. E o aviãozinho dele é esse aqui, ó, esse Aircraft aqui, aviãozinho entre aspas, né? Para andar nesse aviãozinho, olha, sempre aqui tem uma garrafinha de vinho aqui, ó, o pessoal não tem que andar bem, né? Não pode andar assim de qualquer maneira dentro de um avião. Então, gente, isso vai causar certamente aí
algumas situações muito complicadas. Eu vi que o advogado do Ciro Nogueira é o advogado Cacai, e vou falar uma coisa para vocês, para ter contratado o Cacai é porque a capivara tá cabeluda mesmo, a capivara tá muito complicada. E eu acho que dessa situação aí, nem o Cacai será capaz de liberar aqui o senhor Ciro Nogueira. Então, gente, olha, o nosso papo hoje foi um papo mais focado nessa história. Nós vamos ver mais coisas ao longo do dia, mais informações, mais desdobramentos, mas fato é que a Orcrim, se tem uma característica muito curiosa nela, é a falta de solidariedade, né? Seu Flávio, né, fica aí dizendo que é contra o crime, que atua contra criminosos, mas os criminosos de baixa renda, os criminosos perrapados, porque os criminosos das grandes Orcrins, que comandam coisas aqui no Brasil, esses aí são parceiros, são amigos, né? Aliás, a casa vai cair para muitas pessoas e está se cogitando agora de se fazer uma CPI do Banco Master. Para quem achava que era a esquerda que estava preocupada com isso, pois é, as bancadas de progressistas na Câmara já estão começando a agitar essa história aí, nós vamos ter mais novidades. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço e mais tarde a gente volta, tá bom? Até lá, tchau!